Queridos, eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia, por favor, juntamente comigo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Eu queria pedir para você nessa noite, de forma gentil e cordial, que você me desse a sua atenção, amém? Essa palavra que eu vou ministrar nessa noite, é uma das palavras mais marcantes, das quais eu tenho pregado no mundo todo. É uma mensagem que fala a respeito da maior manifestação do amor, da graça, da obra redentora e regeneradora de Cristo na cruz do Calvário, que não apenas nos deu uma nova identidade, mas acima de tudo, o ministério de Jesus é marcado pelo ministério da reconciliação. Você pode dizer comigo? Ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18, a Bíblia diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, quando Paulo escreve para a igreja em Colosso, na epístola aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, a seguir, ele diz que pesava contra mim e contra você, contra nós, uma cédula, uma promissória, um escrito de dívida, que foi cancelado, através da morte e da ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Uma morte que fez com que eu e você fôssemos alcançados pela graça, mas uma graça que não custou de graça, custou um derramamento, um alto preço, de um derramamento de um sangue de um inocente, para que Cristo agora, o segundo Adão, eu e você fôssemos elevados novamente ao plano original, e pudéssemos ser reconciliados, reconectados, ligados novamente, enxertados, e nos tornássemos agora coparticipantes da herança e da primogenitura de Cristo. Repita comigo, o tema da mensagem é saindo da prisão através do perdão. Quero falar sobre perdão nessa noite. Como nós vamos falar de perdão? Então nós vamos para um outro texto da Sagrada Escritura Bíblica, e eu vou pedir para que você abra comigo, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo de número 5, versículo 21. Boa parte hoje das enfermidades psicossomáticas que são ocasionadas por traumas, alienações e feridas emocionais, problemas e distúrbios psicológicos, que muitas vezes têm se manifestado no corpo e no organismo físico, em decorrência de uma alma doente, está ligada diretamente à falta de perdão. Perdão não é sentimento, perdão é um princípio, é um mandamento. Você que está aqui, querida irmã, quando você estava grávida, quando você estava em gestação, quando você estava ali com o seu filho, com a sua filha, lindo e querido que o Senhor te deu, você teve momentos em que você sentia aquela criança chutar, e você falava, amor, amor, corre aqui. Ele largava tudo desesperado, porque ele achou que tinha acontecido alguma coisa, e ele falava, o que foi? Coloca seu ouvido aqui e escuta a criança chutando. Aí você ficava quietinho, e a criança chutava. A mulher grávida, ela sente, sim ou não? O cristão não foi chamado para sentir. O cristão, ele foi chamado para viver uma vida de arrependimento e de renúncia, aonde ele abre mão da sua vontade para praticar toda a boa justiça que procede do Pai. E esses atos de justiça
São processos das quais Deus usa para a nossa proteção, para o nosso elevo espiritual e para que nós possamos, além de viver e compreender, desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Aqui, gente, aqui, ó. Eu quero te perguntar nessa noite: você é uma pessoa perdoadora? Olha o que está descrito em Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão já estará sujeito ao julgamento. Qualquer um que disser racá será levado ao tribunal. Qualquer um que disser louco corre o risco de parar no fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta no altar e vá reconciliar-te com seu adversário. Depois volta e apresenta a sua oferta. Entra em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ele estiver a caminho, pois caso contrário, ele lhe entregará ao juiz, o juiz lhe entregará ao guarda ou ao oficial, e você será jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá dela, enquanto não pagar o último centavo. Amém? Outras traduções diz que se eu chamar alguém de idiota, ou a minha irmã de burra, eu já estou com um passo muito perto do limite do inferno. Queridos, algumas considerações precisam ser estabelecidas aqui nessa noite. Nem toda oferta Deus recebe. O que é a oferta? A oferta propriamente dita pode ser o recurso financeiro, o dinheiro. Mas as suas mãos levantadas nessa noite são uma oferta para o Senhor. Vocês que estão trabalhando aqui na liturgia do culto, desde ali aquele que está ali na recepção, os irmãos que estão cuidando do carro, aqueles que estão trabalhando no ministério infantil, aqueles que estão aqui exercendo a vocação e cumprindo o seu ministério na adoração, carregando a arca diante do Senhor. Nós estamos nessa noite ofertando para Deus. E a Bíblia diz que se eu venho à igreja, ao altar, e eu lembro que alguém tem algo contra mim, eu devo deixar a oferta no altar e reconciliar sem demora com o meu adversário. Falta de perdão adoece a alma. Falta de perdão entristece o Espírito Santo. Falta de perdão interrompe, impossibilita a manifestação plena e eficaz das bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a nossa geração. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra de entendimento. Porque o autor de Mateus diz que quando eu não perdoo, eu sou lançado, eu sou jogado em uma prisão. O que é essa prisão? Essa prisão são problemas, são tribulações, são dificuldades, são circunstâncias, são provas que eu e você vivenciamos ano após ano, que nos colocam em um círculo vicioso e nos impedem de viver e andar em uma dimensão virtuosa. Quando uma pessoa está magoada, irada, ressentida com alguém, a primeira coisa que ela fará é, através dos seus lábios, desconstruir a imagem do seu oponente, do seu adversário, do seu algoz, daquele que feriu, daquele que machucou, daquele que a humilhou, daquele que gerou um prejuízo, uma injustiça para ela.
Então eu quero nessa noite contextualizar aqui de uma forma contemporânea, e eu gostaria de usar um exemplo. Digamos que eu aqui nessa noite, eu estou conversando com o pastor Douglas, e eu digo para o pastor Douglas, eu queria lhe apresentar uma pessoa. Eu queria que o senhor conhecesse o Hermenegildo. Aí o pastor vai olhar para você, vai falar para mim assim: o Hermenegildo é um rapaz alto assim? É. Ele mora em tal lugar? Mora. Ele congregava na igreja tal? Congregava. Ele é uma bênção, pastor. Esse Hermenegildo não vale o que ele come. Isso não presta. Uma pessoa quando está ferida, machucada, magoada, ela vai desconstruir a imagem da outra pessoa através das palavras que saem dos seus lábios. Essas palavras colocam a minha vida e a sua vida num lugar que não nos compete. O Senhor não nos chamou para ser juiz. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, nós estamos em um tempo em que nós devemos falar muito sobre Jesus, pouco sobre nós e nada sobre ninguém. É um desafio hoje. O nosso maior desafio hoje é guardar a porta dos nossos lábios para não falar mal dos outros e para não julgar aos outros. Porque a Bíblia diz que da mesma forma que eu medir, eu vou ser medido. Tem muita coisa que você está vivendo na sua vida, não é o diabo. Um dia alguém pecou, se estrumbicou e você disse para ela: bem feito. E os anos se passaram, e quando você olha para a história da sua vida agora, você está vivendo o que aquela mesma pessoa viveu no dia de ontem. Queridos, o Senhor tem o melhor para mim e para você. Nessa noite, eu não estou aqui ministrando que você deve sair pedindo perdão para todo mundo, não é isso. Mas enquanto eu estiver ministrando essa palavra, o Espírito Santo vai testificar no seu espírito se será necessário você se reconciliar com alguém. A Bíblia diz que eu não saio da prisão enquanto eu não pagar o último centavo. Qual é o centavo? O centavo é dar ao meu ofensor, aquele que me ofendeu, o mesmo perdão que eu recebi quando eu também não merecia. Quando eu me comparo com um pastor, eu posso dizer ao pastor: pastor, eu tenho algumas atribuições, algumas qualificações, melhor que o Senhor, um viés melhor nessa área. Já o Senhor tem algumas outras atribuições, qualificações melhor do que as minhas em outro aspecto, em outra área. Mas quando eu e você nos comparamos com o Senhor, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único nome, sobre todo nome, no céu, na terra e embaixo dela, aquele que vive para todo sempre, aquele que é soberano e não perdeu o controle de nada, que sempre completa e termina a obra que Ele começou. Então nós não podemos praticar justiça e retidão própria, porque está escrito em Romanos 3:23, e todos pecaram, destituídos foram e carecem da glória de Deus. Então eu não posso, não é possível não manifestar perdão para o meu ofensor, sendo que eu recebi a graça do Pai quando eu não merecia. E eu queria nessa noite compartilhar com você, de uma forma sucinta, objetiva e prática, 3 histórias sobre perdão. Amém? Vamos lá? A primeira história que eu quero compartilhar com você é a história de José do Egito. A narração da história de José do Egito, ela começa ali no livro de Gênesis, no capítulo 30 a seguir. Quantos conhecem a história de José do Egito aqui? A maioria, pertinentemente, sim. Você leia na sua casa depois, porque eu preciso ganhar tempo, amém? José do Egito, a Bíblia diz que ele era um sonhador. Diga comigo, ele era um sonhador. Querido, Charlie Chaplin dizia que quem sonha só, sonha somente só.
mas quem compartilha os seus sonhos os realiza. O sonhador, ele é um idealizador. O sonhador é o que mais vai sofrer na vida existencial humana. O sonhador é aquele que mais vai apanhar, que mais vai levar a martelada das bigornas da vida. O sonhador será aquele que será como massa de pão. Quanto mais ele apanhar, mais ele vai crescer. O sonhador, ele tem intrínseco, manifesto e constituído dentro dele algo que Deus colocou dentro dele. E quando José foi, amando do pai, Jacó, entregar marmita, levar comida para os seus irmãos que estavam trabalhando no campo, a Bíblia diz que quando ele chega próximo aos irmãos, os irmãos dizem para ele: lá vem o sonhador. José havia tido um sonho, aonde o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Querido, por favor, me dê a sua atenção, meu querido, porque essa noite é uma noite profética, onde uma chave será virada na sua vida, aonde iniciar-se-á um novo tempo na sua vida. Grilhões serão rompidos aqui nessa noite, cativeiros serão destituídos aqui nessa noite, curas serão manifestas no físico e na alma nessa noite. Haverá renovo, haverá restauração, haverá avivamento de dons, porque nessa noite Deus, além de enxugar dos seus olhos toda lágrima, Ele vai fazer uma cirurgia na sua alma. Quando José do Egito entrega a marmita, os seus irmãos, de forma abrupta, violenta, rasgam a túnica que o pai havia dado a ele. Sim ou não? Amém? E o jogam dentro do poço da rejeição. Diga comigo: poço da rejeição. Sabe o que é mais difícil hoje, pastora, queridos? A coisa mais difícil hoje, para você que me ouve através do canal aí da internet hoje, é andar, conviver, compartilhar com pessoas que vão se alegrar com a sua alegria. Quando você conversa com uma pessoa e diz assim: como que você está? Ele diz assim: eu estou vendendo um almoço para comprar janta. A minha vida está terrível. Na verdade, a minha vida, se eu pudesse personificar a minha vida, é aquele desenho da hiena: ó dia, ó céu, ó azar. Minha vida está difícil. Qual é a perspectiva do ser humano? É se compadecer daquele que sofre, porque ele se colocou no campo de vítima. Espírito de autoconsumação não muda o propósito, o coração de Deus. O que move o coração de Deus em nosso favor são os propósitos. Ouça o que o Espírito Santo quer falar para você nessa noite, porque eu vou dar conta do que eu estou pregando, e você do que está ouvindo. A coisa mais difícil é se alegrar com aqueles que se alegram. Como é que você está? Eu estou bem, estou prosperando financeiramente, minha casa está bem, a minha igreja está bombando, Deus está me usando como um obreiro aprovado, eu estou vivendo um tempo de graça. Aí a pessoa olha para você e ela vai, porque você vai ver o camarada aqui no altar dizendo: eu era traficante e não sou mais, eu era ladrão, não sou mais, eu bebia e não bebo mais, eu aprontava e não apronto mais, eu fazia isso e não faço mais. Mas você não vai ouvir o cidadão aqui dizendo: eu era invejoso e eu não sou mais. Então nós precisamos alinhar a nossa vida nessa noite em discernimento, porque não é todo mundo que está preparado para receber da tua parte a bênção que Deus tem te dado. Então fala para a pessoa do teu lado: toma cuidado com quem você conta teu sonho. José do Egito é lançado dentro do poço. Sim ou não? Sim ou não?
Eu imagino, vou contextualizar aqui, José agora nu, porque tiraram a roupa dele e jogaram ele dentro do poço. Não devia ser um poço nem muito profundo, mas também não era um poço raso. E eu vou conjecturar aqui, pastor Douglas, pastora Denise, José do Egito no fundo do poço, escutando os irmãos conversando a respeito dele. Eu acho que a gente tinha que pegar esse menino aí que se acha, eu acho que a gente tinha que matar ele a pedrada. Aí o outro falou assim, não, vamos dar umas pauladas nele. O outro, eu tenho uma ideia melhor, vamos jogar ele do monte alto, do precipício. O outro disse assim, não, eu acho que a gente tem que dar ele para o urso comer ele. O outro disse, não, eu acho que a gente tem que dar ele para o leão estraçalhar ele. Os próprios irmãos agora arquitetando, manipulando uma forma estratégica, de um estratagema, de como tirar a vida do seu próprio irmão. Queridos, os propósitos de Deus na sua vida nunca serão frustrados, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito dele. Querido, quando o homem coloca um ponto, Deus acrescenta uma vírgula. E agora então José é vendido como escravo pelos mercadores e é colocado dentro de uma jaula e vai agora dentro da carrocinha, expatriado para um lugar que ele nunca pensou que ele pudesse estar. Amém? Olha aqui para mim, se imagine no lugar de José agora. Perdeu a comida boa, a cama boa, os empregados, perdeu a convivência do pai, da mãe, o status quo, o senso comum, os amigos, perdeu tudo. E pior, pastor Douglas, queridos amados, perdeu o direito e a liberdade de escolher por si só. Sim ou não? Vendido como escravo agora, o pai recebe a notícia que ele havia morrido. E agora diante do mercado, aonde os escravos eram comprados, completamente sem roupa, nu, ele tem que passar por situações vexatórias, das quais como? Olhe para mim, José, deixa eu ver as suas mãos, suas unhas, deixa eu ver as unhas do seu pé, abra os dedos por favor. Comprado como uma mercadoria para o Potifar, se torna servo, mordomo, e a Bíblia diz que ali ele vai prosperando, até que você conhece a história, né? Você já sabe a história, a mulher de Potifar, aquela lambisgoia, aquela sem vergonha, tenta contra a vida de José, e José agora, por causa da sua firmeza e da sua fidelidade com Deus, vai parar na prisão. Diga, prisão. E a Bíblia diz que na prisão Deus era com ele. Eu não sei se você chegou aqui num carro importado ou a pé. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite com a sua conta bancária, com a aplicação financeira, ou se você está no cheque especial. Eu não sei nessa noite se o seu nome está no céu e no Serasa. Eu não sei se você está solteiro ou divorciado. Eu não sei se você está enfrentando alguma luta, alguma enfermidade. Mas eu quero dizer, mesmo assim, Deus ainda é com você. Deus é com a tua casa, com a tua família, com a tua existência. Levanta a tua cabeça e coloca os joelhos no chão, porque o Senhor sempre termina aquilo que Ele começou. Eu não sei se você fala fumo e vortemo, ou se você é douto e tem pós-graduação, mas Deus é com você. Eu não sei se você mora na Gleba Palhano, ou se você mora aqui, num conjunto mais simples. Deus é com você.
Eu não me importo nessa noite se você é branco, pardo, de epiderme negra, ou se você é japonês. Deus é com você. Não importa se o seu pai ou sua mãe pecaram, Deus é com você. Você é uma família bendita do Senhor. A sua geração é uma geração poderosa na terra. Ele faz nova todas as coisas. Um dia, o padeiro e o copeiro têm um sonho. Eu postei na minha página esses dias, eu disse que o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, José sonhou, até Faraó sonhou. Mas os irmãos de José não sonharam, porque estavam tendo tempo para matar o sonho dos outros. Quem tem tempo para matar os sonhos dos outros, nunca vai sonhar. O padeiro e o copeiro têm um sonho. E o padeiro e o copeiro contam um sonho a José. E a Bíblia relata que José, pela presciência, sabedoria de Deus, interpreta, revela e dá a sentença do sonho para o padeiro e para o copeiro. 3 dias após a palavra rema liberada, o padeiro é enforcado e o copeiro é restituído à presença de quem? Do rei. Sim ou não? Você imagina, eu te dou uma palavra profética. Daqui 3 dias você tem ela nas suas mãos. Você vai se esquecer? Você vai? Alguém aqui esqueceria? Esquece, irmão. Mas o copeiro se esqueceu, porque Deus fez com que ele se esquecesse. José estava magoado e entristecido, porque a prova, toda promessa passa pelo tempo da prova, pelo teste do tempo. Então José fala assim para o copeiro: quando você chegar lá na presença do rei, você fala que aqui tem um cara aqui, ó, que Deus usou para interpretar o seu sonho. Eu vou contextualizar, olha aqui para mim um pouquinho, por favor. Quando você chegar na presença do rei, você fala lá que tem um cara que toca teclado pra caramba. Quando chegar lá na presença do rei, você fala que eu sou o maior ofertante dizimista da igreja. Aleluia. Vai lá e fala que eu mando bem na guitarra, que eu prego bem, que eu oro, que eu profetizo. 2 anos no 2 anos e meio no esquecimento, porque tentou ajudar a Deus. Fala para o teu irmão: Deus não precisa da tua ajuda. Fala para ele: Deus precisa da sua dependência. Dois anos e meio depois, Faraó tem um sonho. E quem é chamado para interpretar o sonho? José do Egito. José do Egito interpreta o sonho. Além de interpretar o sonho, ele dá uma palavra de governo, de destino, o que deveria ser feito nos próximos 7 anos de fome. E agora Faraó coloca ele como o segundo homem mais importante de todo o reino da terra. No lugar onde você mais sofreu, no lugar onde você mais foi humilhado, na onde você teve as suas maiores mazelas, é aonde você vai ter dupla honra, é aonde Deus vai te levantar, para que você viva um tempo maravilhoso, e todos possam ver e saber que Ele é que faz diferença entre quem o serve e quem o não serve, para a glória de Deus. Agora aquele moço é levantado como o segundo homem mais importante, do poço da rejeição agora, para reinar triunfamente na promessa da vitória, que um dia Deus havia dado a ele, mais de 13 anos atrás. O fim não é o poço da rejeição e nem o calabouço do esquecimento. O fim não é essa luta que você está vivendo. O fim é reinar e triunfar na promessa que um dia foi liberada sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua vida. Agora, os irmãos vêm para onde? Para onde? Para o Egito, porque a fome tinha chego. Sabe por que você não recebeu a tua vitória ainda? Olha aqui para mim. Fala: por que, pastor? Por que eu não recebi minha vitória, pastor?
Porque como você foi humilhado, escarnecido, zombado, sofreu, você quer a vitória para esfregar na cara daquele que te humilhou. Por isso que a vitória não veio ainda. A vitória vai vir quando você compreender que tudo que você passou é para que a glória seja manifesta e para que você inclusive seja bênção para aquele que te perseguiu e te ofendeu. Eu vou contextualizar, pastor Douglas. Igreja, eu fico imaginando aqui José do Egito, quando vem seus irmãos, ele era agora governador, sim ou não? Os irmãos vindo, ele deve ter feito assim, ó. Agora vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Agora eu vou pegar vocês na reta da curva. Reta da curva foi boa, né? Hã? Vocês vão ver agora. Amor, a Emengarda vai vir final de ano passar o Natal com a gente. O quê? Aquela sua irmã é uma cobra. Você sabe que ela foi contra o nosso relacionamento. Se ela entrar por uma porta, eu saio por outra. Aqui em casa, nem por cima do meu caixão. E depois vem para a igreja e levanta a mão e dá glória a Deus. Deus não está recebendo a tua oferta. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma epopeia, é uma manifestação redentora de Cristo morrendo através de uma cruz para salvar a minha vida e a sua vida. Nós os perdidos e os pecadores, porque aqui tem um pastor cheio de problema, pregando para um monte de gente que tem problema, mas que na face do Deus do impossível, nós estamos aqui nessa noite. A primeira história, José perdoa os seus irmãos. José cuida dos seus irmãos. José cuida do seu pai. Essa prova que você está passando é Deus te preparando para um nível de maturidade que fará com que através daquilo que Ele colocar nas suas mãos, outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Essa é a primeira história, José do Egito. A segunda história que eu quero te contar é a respeito do pai de José. Essa história está descrita e narrada no livro de Gênesis, capítulo 25, 32 a seguir. Amém? A Bíblia diz que um dia Esaú, que era que era agricultor, trabalhava no campo, ele chega com fome. Fala para o teu irmão assim: irmão, cuidado, para que no momento de desespero, você não negocie a tua herança. Ele chega com fome, igreja, sim ou não? E ele fala para Jacó: Jacó, eu estou vendendo almoço para comprar junta, morto de fome. É igual você quando chega em casa, irmão, e reclama que só tem zoião, ovo frito. Ser fiel no zoião e no ovo frito, e Deus te colocará sobre o contrafilé e a picanha, irmão. Olha, eu estou com fome. Olha, eu faço comida para você, mas você tem que vender seu direito de primogenitura para mim. Ah, isso aí não serve para nada, pode pegar. Ele pega o direito de primogenitura do irmão, sim ou não? Sim ou não? Quando Esaú cai em si, quando ele recobra o juízo, ele diz, em Gênesis 27, 14: e Esaú odiou a Jacó por causa daquela benção. E Esaú disse no coração: o dia que chegar o luto do meu pai, eu matarei Jacó, meu irmão. É mais ou menos assim: Jacó, você me enganou? Você usurpou algo que era meu? Você foi trapaceiro? É o seguinte: o dia que o nosso pai passar dessa para melhor, for 7 palmos para dar a terra, eu vou tirar a sua vida. Ajudado pela mãe, Jacó vai para as terras de Labão. Passados-se 21 anos, a Bíblia diz que Jacó estava rico, próspero, famoso, engrandecido, tinha constituído família, tinha servos, servas, sim ou não? Sim ou não? Um dia Deus aparece para ele e diz assim: Jacó, eu sou o Deus de teu pai Isaque. Eu sou o Deus do teu avô Abraão.
Eu sou o Deus do seu bisavô Terá. Para eu cumprir e manifestar a promessa que sob juramento eu dei aos seus pais, aos seus antepassados, você vai ter que voltar nas terras de Seir e consertar o que você deixou desconsertado. Olha para mim aqui, por favor. Segura só um pouquinho. 21 anos depois, Deus falou assim para Jacó: você quer a plenitude da minha bênção? Vai lá se reconciliar com Esaú. Eu quero te perguntar se você tem um Esaú nessa noite. Quem é seu Esaú? Talvez o seu Esaú é seu pai, que te espancava e te agredia muito na sua infância. Talvez o seu Esaú nessa noite é o seu noivo. Por favor, me dê a sua atenção agora. Talvez o Esaú é seu noivo, sua noiva. Alguém te deu um prejuízo financeiro. Alguém que abusou de você sexualmente na sua infância. Seu Esaú nessa noite pode ser um colega de trabalho. Pode ser um pastor de uma outra igreja. Eu não sei quem é o seu Esaú nessa noite. Pergunta para o teu irmão: você tem algum Esaú? Eu estou com um problema de relacionamento com o pastor Douglas, amém? O senhor me ajuda? Então o senhor vai lá do outro lado. E eu estou andando aqui na São Euquinde. Você pode me emprestar o seu celular um pouquinho? Obrigado. E eu estou andando, e eu vi o pastor Douglas. Pode vir, pastor. Quando eu vi o pastor Douglas, eu fingi que eu não vi ele. Sim ou não? De novo, pastor, o senhor me ajuda? O senhor está muito elegante, vamos lá. Eu encontrei o pastor Douglas. Ô irmão, Deus abençoe. Ou se não, vem para a igreja. Eu venho para a igreja, preciso dar uma Bíblia. Cheguei na igreja, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Segura aqui, pastor. Cheguei na igreja. Aí eu tô com um problema bicudo com o irmão aqui de relacionamento. Quando eu vi que o irmão tá aqui, eu... Foge do irmão igual o diabo foge da cruz. Queridos, vocês estão entendendo o que eu estou falando essa noite? Amém? A Bíblia diz que quem tem que pedir perdão não é quem foi ofendido, é quem ofendeu, é quem foi ofendido. Diz assim: quem tem que pedir perdão não é quem bateu, é quem apanhou, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Porque Deus está olhando lá de cima, Ele não quer saber quem está certo e quem está errado. Deus quer saber quem vai se humilhar primeiro, para Ele poder exaltar. Querido, falta de perdão é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Amém? E tem pessoas que estão aqui nessa noite que vão precisar crucificar o seu eu, mortificar o seu ego, renunciar à sua própria vontade para cumprir esse princípio nessa noite. Falta de perdão destrói a nossa vida. Quando Jacó então tenta ir embora, o seu tio Labão insiste para que ele fique. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Todas as vezes que você tiver uma motivação de perdoar alguém, de se reconciliar com alguém, pessoas se levantarão do seu lado para que você não vá ao encontro do propósito. Passa-se um tempo, ele volta pelas terras de Seir. Amém? Chegando nas terras de Seir, a Bíblia diz em Provérbios: quer falar algo importante, leve um presente antes, será fácil. Provérbios 23:4. Se alguém estiver com raiva de você, dê um presente em secreto e a raiva do irmão passará. Olha que princípio. Então você vai pegar o seu Esaú, vamos dizer que você está brigado com a tua irmã. Vocês são gato e cachorro, você e tua irmã. Você vai comprar um presentinho para ela. Você não vai comprar uma coisa cara para ela não falar assim: e o que você está querendo, menina?
você também não vai comprar nada muito barato, para não achar que você está desprezando ela. Vai lá e compra uma coisa que ela gosta. Fala assim para ela: Tatá, olha aqui para mim. Tatá, eu sei que já faz uns 6 anos que a gente não se fala, mas eu comprei esse presentinho aqui para você. Me perdoa, eu te amo, eu errei. Se a Tatá vai aceitar o perdão ou não, o importante é que o cabo foi desligado da sua vida e não há mais retenção no mundo espiritual. E aí você entra no campo da remissão e você começa a colher até onde você não plantou. Jacó coloca um monte de presente, Gênesis 33, e manda os presentes para o irmão. Quando o primeiro mensageiro chega lá com os presentes, Esaú fala assim: de quem que é esse monte de presente aí, esse monte de coisa aí? Esses presentes são do meu servo Jacó. Jacó? É do seu irmão Jacó. Aonde que está Jacó? Jacó está ali no limite da cidade, ali na fronteira com Ibiporã, ali, está te esperando ali. Ah, é? Beleza, pode dizer para ele que eu estou indo ao encontro dele. O mensageiro volta, e Jacó fala assim: e aí, meu irmão recebeu os presentes? Meu irmão aceitou os presentes que eu mandei no camelo para ele? Rapaz, se eu fosse você, eu colocava a barba de molho. Seu irmão montou num cavalo e está vindo com 400 homens. Naquela noite a Bíblia diz que Jacó luta com um anjo no vale de Jaboque e se torna então o Israel de Deus. Queridos, eu vou conjecturar aqui, não é exegese bíblica. Eu acredito que o irmão vinha para cumprir a sentença, o juramento que ele tinha feito há mais de 20 anos atrás. Mas por causa do arrependimento, do quebrantamento, da humilhação de Jacó, quando o seu irmão estava vindo ao seu encontro, Deus mudou o seu coração, porque em Provérbio diz que quando o nosso caminho é reto ao Senhor, Ele nos reconcilia até com os nossos próprios inimigos. Essa mensagem aqui vai te poupar, irmão, de muita noite mal dormida, de muito transtorno de humor. Essa mensagem aqui vai te tirar da depressão, porque a depressão é excesso do passado, o estresse é o excesso do presente, a ansiedade é o excesso do futuro. Tem gente aqui que fica lambendo as feridas do passado. Deus quer te curar nessa noite. Você tem cicatriz? Quem tem cicatriz no corpo aqui? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem tem cicatriz? Quando você olha para a cicatriz, dói? Dói? Mas você lembra? Você lembra quando você foi lá, irmão, quando você era pequenininho em Barbacena? Você parou o carro no meio da rua, aí você foi pular arame farpado para roubar o milho que não era teu. Confessa o pecado, você roubou milho na estrada que não era seu. Aí você tem a cicatriz, sim ou não? Deus quer cicatrizar a tua alma, porque ainda quando você lembra, ainda dói. A Bíblia diz que os dois encontram-se, choram copiosamente, se perdoam, e cada um vai para o seu lugar, para o seu caminho. Perdão não significa restaurar a convivência. Haverá pessoas na nossa vida que Deus vai permitir que nós caminhemos a segunda milha, mas outras pessoas nós nos reconciliaremos, pediremos perdão e cada um vai seguir o seu caminho em paz. Pergunta para o teu irmão, mostra esse sorriso lindo que Jesus te deu aí. Fala, você tem algum Esaú? Para quem está do outro lado agora, pergunta para se tem algum Esaú. Então não tem desculpa. Bênçãos são derramadas sobre a vida da pessoa. Por quê? Porque a legalidade foi arrancada pelo sangue de Jesus, porque a pessoa decidiu perdoar. A última mensagem para mim concluir. Isaías 45, 1 e 2. Queridos, olha aqui para mim por gentileza. Quem já orou esse texto? Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, de cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Continua. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos,
quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. 3. Dar-te-ei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. Gente, que promessa maravilhosa, sim ou não? Aqui tem destino, tem governo, tem provisão, tem restauração, tem restituição, tem cuidado, tem zelo, tem proteção, tem tudo nesse texto. Mas eu quero falar para você, para mim concluir a mensagem, sobre Ciro. E eu preciso que você olhe para uma pessoa que está do seu lado e fale assim: você precisa se apertar na cadeira agora. Fala, aperta o cinto. Fala, aperta o cinto, porque você vai escutar algo que você nunca ouviu na sua vida. Aperta o cinto, porque é forte. Fala para o teu irmão assim, de 2 em 2, olha no olho dele. Olha aí no olho desse lindão, dessa lindona. Vou olhar no teu olho aqui, irmão. Fala para ele assim: você vai ficar chocado. Você quer ouvir a história de Ciro? Sim ou não? Estou falando sobre perdão nessa noite. Ciro é o único nome na Bíblia, é o único homem que, não sendo judeu, de descendência hebreia, é chamado de meu ungido pelo Senhor. Amém? Ciro é o segundo libertador do povo de Israel. Após Moisés libertar o povo do Egito, Deus levanta Ciro para libertar o povo sobre o domínio e o cativeiro babilônico. Flávio Joséfo, o historiador, relata na história dos Hebreus que 210 anos antes do seu nascimento e 140 anos antes da destruição do templo de Salomão por Nabucodonosor, Isaías profetiza a respeito de Ciro. O único gentil na Bíblia chamado de meu ungido, um rei persa que libertou Israel das mãos da Babilônia. De acordo com o historiador grego Heródoto, Ciro era neto de um rei chamado Astíages, um rei medo que era pai da rainha Mandane. Fala aqui para minha irmã, fala assim: rainha Mandane. Não é rainha Mandona. Fala para uma pessoa do seu lado, fala: não é Mandona. A rainha Mandane era uma princesa, nova, jovem, uma noviça. E um dia o seu pai Astíages tem um sonho. E ele sonha que a sua filha Mandane, do ventre dela sai uma água que alaga toda a Ásia. E ele chama os interpretadores de sonhos e ele recebe a seguinte interpretação: a sua filha vai ficar grávida de um moço, de um menino. E esse menino se tornará um imperador e terá um império grandioso, vasto, maior do que o seu. Com medo que isso viesse a acontecer, quando ela chega na idade de se casar, o pai dá ela em casamento a um rei de origem persa chamado Cambiases. Olha aqui para mim, eu vou te contar a história. Para que ela, segundo a tradição persa, pudesse ter o direito da linhagem sucessória do trono, ela não poderia casar ou ser dada em casamento para alguém que não fosse do próprio povo dela. O que o pai dela faz? Com medo que ela tivesse um filho, e esse filho se tornasse um imperador, ele com 17 anos, próximo aos 18 anos, dá ela em casamento ao Cambiases, e despacha ela embora. Passa mais um tempo, o pai tem um sonho, o vô, e ele sonha que do ventre da sua filha está saindo uma vinha que está cobrindo a Ásia toda. E ele chama os interpretadores de sonhos. E qual é a mensagem? A sua filha vai ter um filho, esse filho vai se tornar um príncipe, um rei poderoso, vai ter um império grandioso. Então, com medo, ele pede agora que a filha volte da Pérsia para o reino Medo, porque ele estava com saudades. Que sem vergonha, falso, terrível. É mais ou menos assim: os meus amigos eu deixo mais perto, e os inimigos mais perto ainda.
Com medo, ele manda a filha embora, ele obriga a filha a casar. E agora, quando ele tem um segundo sonho, ele manda a filha voltar. Quando a filha volta, fala para a pessoa do seu lado: ela já está grávida de Ciro. Tá cá, criancinha na barriga. Sabe o que aquele rei faz? Aquele déspota fala assim para o general Aspargos: você sabe que a minha filha voltou lá do reino do Medo, né? Ela está grávida. E se for menino, quando o menino nascer, você vai levar ele para o meio do campo, você vai tirar a vida dele e vai falar para minha filha que a criança morreu no parto. Quando a criança nasce, nasce um menino. O que o general faz? Pega Ciro, leva para o campo para tirar a vida de Ciro. Quando chega no campo, ele não tem coragem de tirar a vida de Ciro. E está passando um pastor de ovelhas. Ele chama o pastor de ovelhas com toda a sua comitiva, dá Ciro para o pastor de ovelhas e diz assim: você leva essa criança para a tua casa, eu vou ficar aqui esperando, e você tira a vida da criança, me traz o sangue dela enrolado num lençolzinho, envolto no lençol, o sangue no lençol, porque senão eu vou matar você, tua família, teus filhos, teus bens, tuas posses, tudo, eu vou acabar com a sua vida. O pastor de ovelhas pega Ciro e chega em casa. Quando ele está chegando em casa, a mulher sai gritando, e de forma súbita e misteriosa, a criança daquele casal, a esposa do pastor de ovelhas, perde a sua criança recém-nascida, sem saber por que ela morre. Sabe o que o pastor de ovelhas faz? Troca as crianças, enterra o seu filhinho, tira o sangue, passa no lençol e devolve para o general, e cria Ciro como seu filho durante 10 anos. Fala para o teu irmão: os propósitos de Deus não se frustram. 10 anos. Queridos, imagine a mãe, a rainha Mangane, o pai Cambises: meu filho morreu no parto. O ser humano, ele não tem limite para maldade. O ser humano não tem limite para maldade. Passam-se 10 anos. Imagina o sofrimento daquela mãe, daquele pai. Imagina Ciro, pastor Douglas, sendo nobre, podia ter vivido no palácio, podia ter sido desde pequenininho tratado, criado, sido servido como um príncipe no palácio. A escola de Deus muitas vezes é o deserto. Deus está te preparando para uma grande obra na sua vida. Esse problema não é para a tua desonra, é para a glória de Deus se manifesta na sua vida. Passam-se 10 anos. Um dia o pastor de ovelhas vai para a cidade, e ele está ali na cidade, e Ciro está brincando com as crianças. O pastor foi vender, foi fazer ali o comércio das suas cabrinhas, dos seus leites. E Ciro, olha aqui para mim por favor, Ciro está brincando com as crianças. Ciro tinha sangue nobre, sim ou não? Sim ou não? Ciro era príncipe, sim ou não? Então era intrínseco, era dele, era empírico a natureza de liderar. E ele está brincando com as crianças, ele lidera, ele dá uma ordem para uma criança nobre, a criança não obedece a ele, ele senta a mão e ele dá um peteleco na criança. Deu um peteleco na criança. Só que ele bate numa criança que era filho de um nobre. E a regência, a lei dizia que se uma criança que não era nobre agredisse um outro nobre, ela precisava ser chibatada, castigada, repreendida pelo pai na frente de todos. Agora o pastor de ovelhas sabia que se ele agredisse um nobre, sendo ele adulto, ele ia morrer, porque essa era a lei. Se um adulto batesse, castigasse uma criança nobre, ele morria. E aí fala para o teu irmão: a confusão está instaurada, irmão. O burburinho começa, até que aquela situação chega na presença do vô Astíages. Aí o vô fala assim para o pastor de ovelhas: eu estou com uma situação aqui, que esse menino aí que é teu filho,
bateu aqui nessa criança que é filho aqui do meu nobre amigo que faz parte aqui do meu palácio, e você sabe que pela lei você tinha que ter corrigido teu filho e você não corrigiu, e agora eu vou ter que dar uma sentença. Por que você não fez? Na verdade é o seguinte: um dia eu estava pastoreando no campo, eu saí para pastorear, minha mulher ficou em casa, e eu estava andando, e chegou aquele homem ali, ó, que está do seu lado aí, esse general aí, e ele disse que se eu não pegasse essa criança, levasse para o campo, matasse ela, ele ia acabar com a minha vida, com a minha esposa, com meus bens, com as minhas posses, com meus cabritinhos, e com tudo que eu tinha. Então quando eu fui pegar Ciro, essa criança que eu cuidei, na verdade que não é meu filho, pelo que eu estou entendendo, é teu neto, que a casa caiu, um dia a casa cai, o que está oculto veio à tona. Eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, minha mulher saiu gritando, e eu tinha uma criança recém-nascida, e a minha criança, ela morreu, eu não sei porquê. Então eu enterrei a criança, peguei o sangue de Ciro, do meu filho, enrolei no lençol e dei aí para esse homem aí, ó, esse homem aí, bonitão aí, ó, ele foi com uma comitiva, cheio de carro, de cavalo. Então na verdade, esse menino não é meu filho, e a casa caiu. Imagine agora a filha do rei, sabendo que o próprio pai mandou matar o seu neto. Imagine o genro, sabendo que o seu sogro mandou matar seu filho. Imagine a dor de Ciro ao descobrir que o seu pai e a sua mãe, que criaram ele durante 10 anos, na verdade não eram seus pais e nem as suas mães, nem a sua mãe. Sabe o que acontece? Eu vou resumir. O que acontece é que Cambises, o pai de Ciro, e Mandane, a mãe de Ciro, filho de Astíages, o rei déspota, pegam Ciro e voltam para o reino Medo. Sabe o que o vô faz? Olha aqui para mim. Segura na cadeira agora. O rei dá um banquete para o general. Faz uma carne cozida para o general. E depois, pastor Douglas, que o general come a carne cozida, junto com a sua esposa e parte da sua família, ele pergunta para o general: estava boa a carne? Estava boa a carne cozida? E o general responde: sim, estava boa. Por favor, abre os portões. Quando se abrem os portões, o filho caçula do general é trazido com as mãos cortadas, os pés cortados, a cabeça cortada e parte do seu corpo arrancado. E o rei diz: eu acabei de dar o seu filho para você comer, porque você me traiu lá atrás e me desobedeceu. O rei pune o seu general, e o general não diz uma palavra. Passam-se mais alguns anos. O general arquiteta, pastor, uma conspiração santa. Ele constrói uma aliança entre os generais do reino persa e do reino medo. 7 anos depois, para completar 17 para 18 anos, Ciro volta agora como rei, príncipe legítimo, para destituir o déspota tirano do avô do reinado. E assim é feito. No final do cativeiro babilônico, Daniel prega para Ciro, que se converte ao Deus Todo-Poderoso e ao Altíssimo. Ciro se torna aquele que, além de libertar o povo de Israel, permite que eles sejam repatriados do exílio e possam novamente ter o seu sacrifício, o seu culto de adoração restaurado perante Deus. Agora eu quero perguntar para você: Ciro, sendo rei, podia ter mandado matar o avô ou não? Sim ou não? Como rei, ele podia ou não podia? Podia. Sabe o que ele fez? Ele exilou o vô, permitiu que o vô morresse de morte morrida, de morte natural, perdoa o vô e o exila. Agora eu quero te perguntar nessa noite de novo: você tem algum Esaú?
José do Egito viu o seu pai Jacó se reconciliando com seu tio Esaú quando era criança. Tiago Brunet fala isso em uma das suas ministrações. Qual é o legado? Olha aqui para mim que você quer deixar para tua família. O pai morreu brigado com a mãe morreu brigada com o pai. O meu pai não fala com o meu avô, a minha mãe não fala com a minha avó, as minhas tias não se conversam. E depois você vem para a igreja, levanta a mão, adora, tem ministério, toma ceia e oferta. O Senhor está te chamando para se arrepender e se converter verdadeiramente nessa noite, porque se você não perdoar, você não vai ter perdão de Deus. O Senhor diz para você nessa noite: eu sou aquele que apago as suas transgressões, lance no mar do esquecimento, e de mim mesmo não me lembro, diz o Senhor.